Quero começar parabenizando a equipe da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, Polícia Militar, que em Mato Grosso e Rondônia, nos últimos dias, prenderam 1,5 toneladas de cocaína. Apesar das dificuldades ali daquela região, eles trabalhando em conjunto, acabaram evitando que essa droga, pasme, senador Regufe, que estava vindo para Brasília. 500 quilos de cocaína foram pegos, já prontinhos, cocaína pura, vindo para Distrito Federal. E a polícia trabalhou com inteligência, foi mapeando e acabou prendendo, porque eles prenderam num dia 500 quilos e 2 dias depois o carregamento já estava sendo suprido para atender o cliente aqui de Brasília, mas também foi preso. Fica aqui meus parabéns a toda a equipe que fez essa apreensão, mostrando que se investirmos no combate ao crime lá na fronteira, o resultado é melhor do que combater aqui nos bairros de Brasília ou de São Paulo ou Rio. Ou seja, trabalhar no atacado traz mais resultado. Senhor presidente, quero tratar de um assunto aqui que acometeu a região de Coniza, lá no norte de Mato Grosso, que é uma situação muito triste. Morreram 9 pessoas numa chacina, num assunto que ainda está sendo investigado, não temos maiores informações ainda, não sabemos quem matou e sabemos que, com certeza, é mais de 90% a chance de que seja conflitos agrários. Desde que entrei aqui, senador Eumano, tenho trabalhado com afinco no tema da regularização fundiária. Esse é um problema que aflige de forma muito importante tanto o setor urbano quanto a área rural. Isso traz insegurança jurídica e traz conflitos. Traz conflitos principalmente no momento que o partido que estava no poder e que é mais ligado ao setor de sindicalismo rural, começa a insuflar invasões, começa a insuflar o conflito. Porque essa gente não quer paz no campo, essa gente não quer paz na cidade, eles querem voltar ao poder com as mesmas catapultas e com os mesmos piumbos, com as mesmas escadas que eles usaram para chegar ao poder. E de lá para cá, desde que a presidente foi deposta, que a gente tem visto recrudescer os conflitos no campo. Mas isso não é só o motivo pelo qual esses conflitos ocorrem. Esses conflitos ocorrem principalmente por falta de titulação, por falta da regularização fundiária. Esse governo passou 13 anos... Esse governo que caiu passou 13 anos no poder, senador Eumano, e não deu um título de terra sequer. Os últimos títulos tinham sido dados por Fernando Henrique Cardoso, mas eles manietavam sempre como se fosse a linguiça na frente do cachorro e as pessoas sempre na esperança de ganhar um pedaço de terra. O que aconteceu? Essas pessoas ficaram manietadas, eles cadastravam, e as pessoas ficavam esperando o título, e eles sempre reunindo a companheirada, dizendo que vinha o título, que vinha, mas sempre montando o curral de votos. Isso foi criando uma instabilidade, porque as pessoas tinham seu pedaço de terra, mas não conseguiam, porque por não ter o título da terra, financiamento, não conseguia desenvolver. Era o incentivo ao pobrismo no campo. Quando esse partido se arvora de defensor dos pobres, na verdade, há um pequeno equívoco, não é defensor dos pobres, é defensores da pobreza. Eles mantêm ali as pessoas na linha da sobrevivência, para ter sempre o controle e, óbvio, um curral de voto. Mas estou acompanhando essa tragédia que houve ali em Coniza. Eu já recebi umas primeiras informações que a área é pública e precisamos que o Ministério da Justiça entre para dentro com todas as forças. Quero parabenizar o Estado de Mato Grosso, que já está com afinco investigando, porque as pessoas vêm dizer, olha, os fazendeiros estão matando os assentados. Isso pode não ser uma verdade, porque a maioria dos fazendeiros do Estado de Mato Grosso têm suas áreas consolidadas, são empresas que não querem estar metido. O que tem acontecido é que no norte de Mato Grosso, verdadeiras quadrilhas especializadas em
grilar terras. Eles vão lá, matam quem está dentro da terra e comercializam essas áreas. Às vezes, quando não matam as pessoas, eles roubam o gado e vivem desse tipo de prática. São quadrilhas, são piratas e não podemos misturar gente que presta com esse tipo de bandido. Mas, senador Eumano, eu tenho que fazer o contraponto dos discursos que foram feitos hoje aqui e a gente tem que repor a verdade, porque senadores vieram aqui a essa tribuna dizer que o desemprego está aumentando e que a culpa é do governo que está aí. Vamos devagar com o andor, porque quando a ex-presidente saiu, o desemprego já estava ali na casa dos 20 milhões. E por que isso? Porque os números que o IBGE divulga, ele não reflete a fotografia real. Ele mostra apenas os que estão ali no seguro-desemprego, mas aquelas pessoas que já pararam de procurar emprego e chamados desalentados, eles não entram nessa conta. Mas eu quero também dar alguns números aqui referente a esse desemprego. Nos últimos 3 anos, incluindo aí desde o governo da ex-presidente Dilma, a Petrobras demitiu 260 mil funcionários. A Andrade Gutierrez, 90 mil, a Odebrecht, 95, a OAS, 80 mil pessoas, a Camargo Corrêa, 12.500 pessoas, a UTC, 20 mil pessoas, a Queiroz Galvão, 13 mil, a Engevix, 17 mil, a EAS, 3.500 pessoas e a Promo, 380 pessoas. Por que eu citei essas empresas? Todas essas empresas que estavam envolvidas, aí o seu nome na Lava Jato, demitiram pessoas. A culpa é da Lava Jato? Não. A culpa foi do governo que criou esse grupo criminoso todo. E aí essas mesmas pessoas que foram responsáveis por essa tragédia brasileira sobem aqui na tribuna e começam a defender o trabalhador, começam a defender como se nada tivessem com isso. É uma hipocrisia muito grande, porque eles causaram essa tragédia. Nós estamos numa travessia, e a maioria de nós aqui nem votou no governo deles, portanto, não seríamos responsáveis pelo governo Temer. Mas nós é que estamos segurando o andor, o desgaste de ajudar o presidente Temer a fazer essa travessia de uma economia altamente desgastada por essas pessoas. Então, eu quero passar aqui para a população brasileira para não cair nesse conto. De repente viraram santos e sobem aqui para defender. Então, como sempre fizeram, insuflando. Eu não estou falando que a sociedade brasileira não está preocupada com reformas, não está preocupada com a economia. Mas não é espontânea. De repente eles estão insuflando a todos. Vamos parar o país. Essa é a solução desse partido para o país. Parar o país. Eu quero também dizer, senador Eumano Ferrer, sobre a figura mítica do ex-presidente Lula. Olha, estão dizendo que as pessoas que todo mundo está desconstruindo o Lula. Ninguém nesse país quis ou quer desconstruir o Lula. O Lula se construiu por si e se desconstruiu por si. Aliás, em determinado momento, ele chegou quase à unanimidade. Uma pessoa querida, uma pessoa carismática, os seus vícios não diminuem as suas virtudes, uma pessoa de um discurso fácil, de uma fala agradável. Agora, ele construiu essa derrocada. Não venham dizer que o inferno são os outros e querem nos responsabilizar pela desconstrução da mítica figura do seu líder. Essa semana também tivemos um artigo emblemático, senador Regufe, de uma das figuras mais caricatas e mais emblemáticas do grupo de intelectuais do PT, o Frei Leonardo Boff. Eu, por muito tempo, tive uma ressalva, um pé atrás com o Papa Bento XVI, pelo que tinha feito, pelo afastamento que ele tinha feito da figura do Leonardo Boff. E eu quero aqui, de público, me penitenciar sobre isso. Bento XVI, com certeza, sabia com quem estava mexendo. Essa figura que, por muito tempo, mereceu o respeito dos brasileiros, agora mostra quem de fato é. Ele foi um dos responsáveis por toda a construção desse projeto. Ele, uma figura inteligente, apoiou toda essa coisa
E agora, simplesmente, como o barco está afundando, ele pula de lado e simplesmente se mostra como se nada tivesse com isso. Leonardo Boff escreveu um texto que, dentre outras coisas, minimiza a maquiagem do orçamento feito pela presidente Dilma, ataca a nós, senadores, que votamos o impeachment, ataca todos os seus desafetos do PSDB, ataca o presidente Temer, e aí, em passant, ele diz que o Lula, ele simplesmente diz o seguinte, e eu vou ler aqui as palavras para não cometer nenhum deslize, mas ele diz o seguinte, sobre Lula. Lula, por outro lado, mais do que os crimes a que responde, palavras de Leonardo Boff, feriu de golpe a esquerda no Brasil, ajudou a segregá-la, a estigmatizar suas bandeiras sociais e contribuiu diretamente para o crescimento do que há de pior na direita brasileira. Se embebedou com poder, arvorou-se da defesa dos pobres como álibi para deixar tudo correr solto e deixou-se cegar. Martelou o discurso de ricos contra pobres, mas tinha seu bilionário de estimação. Nada contra essa amizade, mas com que moral vai falar com seus eleitores? E aqui eu vou dizer, o Lula é mais inocente do que o Leonardo Boff. E olha que Lula é o responsável por toda essa organização criminosa. Mas Leonardo Boff, ele sempre foi o artífice, o cérebro por trás dessa coisa toda e o suporte intelectual e religioso, o fundo religioso que dava moral para toda a organização criminosa. Agora, quando o barco afunda, ele vem acusar Lula de que o Lula se embebedou com poder. Ele vem acusar Lula do discurso dos ricos contra pobre. Senador Hermano Ferrer, ninguém mais do que esses intelectuais do PT plantaram na cabeça do Lula esse discurso de ricos contra pobres. O Lula sempre foi um ator que ele sempre leu o roteiro feito por essa gente. Não estou a defender Lula, mas estou a dizer que os grandes responsáveis são os coautores dessa tragédia toda. E agora Leonardo Boff vem se arvorar do isentão. Aliás, boa parte dos intelectuais resolveram ser isentos agora. Fazer uma análise como se eles estivessem de fora. Dizer, bem, não era bem isso que eu tinha dito, não era isso, acolá. Esse é o resultado do que eles precisam. E agora resolveram criar uma coisa. Já estão jogando o Lula para fora, estão tentando salvar Dilma e criando um novo Congresso que diz que vão fazer agora, criar a nova utopia brasileira. Que agora nós vamos fazer certo. E aí eu pergunto, senhor Leonardo Boff, com que moral Vossa Senhoria acha que pode agora exigir mais esse voto de credibilidade da população brasileira? Então, por favor, não me venham com esse discurso, porque biombo, tratar o pobre, tratar funcionalismo público, tratar todas as classes que precisam de alguma ajuda, como escada para subir o poder, foi o que vocês fizeram. E agora vem querer novamente, com uma nova roupagem, parece camaleão. Estão dizendo que vão trazer uma nova estratégia. O PT agora está se reunindo e diz que vão apresentar uma estratégia econômica para o Brasil. Uma nova saída. Gente, essas pessoas tiveram até ontem e não conseguiram criaram esse rombo que nós tivemos e mais, não tiveram a decência de assumirem a culpa. Eles jogam até hoje de dizer que a crise não era brasileira, que a crise era uma crise internacional, uma mentira deslavada. O Brasil não foi afetado pela crise de 2008, porque aquela crise era uma crise do sistema financeiro e o nosso estava saneado. Bem, eles disseram que fizeram o maior projeto de resgate da pobreza e que tiraram inúmeros brasileiros, milhões de brasileiros da fome. Bom, tiraram e puseram de novo. Porque quem tinha uma moto lá no Nordeste está voltando para o jumento. Quem tinha um carro está voltando para a moto. E quem tinha emprego está sem emprego. Foi um cheque sem fundo.
E lá em casa, se eu quiser dar uma vida de bacana para os meus filhos, pelo menos por uns 2 ou 3 meses eu consigo. É só ir dando cheque sem fundo. Mas depois a vida piora. Está dizendo que a presidente Dilma fez o maior programa de construção e que, através da construção, ela moveu a economia. É verdade, fez um grande programa de construção. E boa parte das médias e pequenas empresas que entraram no programa hoje estão quebradas porque não receberam. Essa que é a grande verdade. Fez um grande programa de construção de creches, de UBSs, e boa parte, senador Elmano Ferri, dessas construções estão como cemitérios, obras, esqueletos de obras pelo país inteiro. Empresários só investem... houve uma acusação hoje aqui de que os empresários brasileiros são tacanhos e que são responsáveis por essa crise porque receberam desonerações e que não investiram para gerar emprego. A grande verdade é que eles receberam mesmo, mas não sentiram segurança em investir no governo que não tinha rumo econômico. Ouvi falar aqui também hoje que a presidente Dilma tinha respeito social, respeito aos trabalhadores rurais e respeito às camadas menos favorecidas. Poderia ter até como intenção, como boa vontade. Mas a grande verdade é que esse conflito no campo se deve, como eu disse, à falta de uma política para as dívidas do campo, uma política que desse rumo às pessoas que estão no campo para que tivesse segurança jurídica. Hoje, boa parte das pessoas que têm 200, 300 hectares estão trabalhando de pedreiro na cidade porque não sabem o que fazer com a sua terra. Outra acusação que todos os dias fazem aqui na tribuna, que esse governo é um governo ilegítimo, que esse Senado não tem moral. Vou responder novamente. Quem colocou o presidente Temer no poder foi o PT. Quem colocou ele na chapa Dilma foi o PT. E sabe por quê? Porque ele era uma figura intelectual, um bom jurista, e que trazia os votos do PMDB, que sem esses votos a presidente não ganharia aquela eleição. Então, eles votaram e colocaram ele para ser votado. Quem votou em Dilma, aparecia a figura de Temer na urna. Se a pessoa, porventura, quisesse, falando, eu não concordo com esse vice, porque amanhã depois ela pode sair e nós vamos ter que ficar com ele simplesmente tinha a opção de não votar. Então, Temer foi votado. O Temer é uma consequência constitucional. A Constituição Federal diz que, na vacância do cargo de presidente, assume o seu vice. Portanto, é legítimo e constitucional. Também foi dito hoje aqui que a presidente defendeu sempre a demarcação de terras indígenas, que a presidente defendeu a demarcação das terras dos pequenos agricultores. Já marchando para o final, senador Elmano Ferri, eu digo o seguinte, a presidente Dilma, em termos de demarcação indígena, ela acabou criando um conflito que não existia. Começou a criar uma desinformação total, porque os indígenas brasileiros, a grande verdade, senador Elmano Ferri, em que pese a FUNAI, boa parte deles estão passando fome, porque a política brasileira em relação aos índios é da terra, mas não dá condições para que os indígenas sobrevivam. Eu conversei com o cacique e senador Regufe essa semana, fui lá na aldeia Umutina, até me colocaram para dançar, e aí ali eu vi que realmente eu, como dançarino, sou um bom senador, porque os índios começaram a rir da minha dança. Mas eu ouvi ali os índios fazerem uma avaliação extremamente rica. Eles disseram da seguinte forma, o cacique disse, senador, eu tenho terra, mas não posso produzir. Eu tenho madeira, mas não posso fazer manejo. Eu tenho reservas jazidas, mas não posso explorar. O governo do Partido dos Trabalhadores nos transformou. Ele falou, mas não foi só o governo do Partido dos Trabalhadores, mas essa política que tem referência. Nós somos guardas patrimoniais que não têm uniformes e não têm com que defender a floresta. Ele falou, e não tem também com que comer. Ele falou, aqui nossas crianças
já estão tendo acesso ao estudo, depois voltam para cá e são acometidos por depressão, porque elas não veem futuro. Elas já têm smartphone, elas já têm acesso à TV, e não raros são os suicídios por causa de depressão. Essa política está matando os nossos indígenas. E aí eles querem, vamos demarcar. Ele falou, eu não quero mais terra, eu já tenho 30 mil hectares de terra aqui. Eu quero uma ponte que eu possa receber turistas, eu quero poder ir na cidade. Ele falou, eu quero produzir, eu quero poder vender também soja, eu quero ser plantador, eu quero aprender. Nós já estamos aculturados, agora nós nos aculturamos. Ele falou, manter as nossas tradições, nós conseguimos manter. Essa história de dizer que o progresso, ele falou, quando veio luz para a aldeia, disse que ia acabar com a nossa cultura. Ele falou, agora estão dizendo que as estradas vão acabar com a nossa cultura. Ele falou, mas para aí, não existe cultura sem índio vivo. Então, esse é o grande debate que tem que ser feito em relação aos indígenas. Mas a presidente fez uma coisa. Eu fiz esse comentário todo para dizer que lá em Posto da Mata, no Mato Grosso, já existia uma comunidade de 8 mil pessoas, uma cidadezinha de 8 mil pessoas. A presidente Dilma gastou milhões e desalojou essas pessoas que hoje estão lá jogadas ainda em assentamentos, pessoas que já tinham casa, lá tinha igreja, posto de gasolina. Olha, um município de 8 mil pessoas é muita gente. Estão lá jogados até hoje. Quebraram as casas todas dessa cidade e nem os índios vão lá. Nem os índios vão lá. Esse é o sentido, essa ideologia maluca dessas pessoas que transformaram o Brasil e começou os conflitos entre indígenas e não indígenas, entre assentados, e aí nós temos que consertar. E agora, sabe qual é a estratégia dessas pessoas? Parar o país. Parar o país. Respeito a todos aqueles que querem se manifestar, mas não respeito esses insufladores que se arvoram de dono da verdade. Pessoas como Leonardo Boff, como tantos outros, como Gilson Reis, que veio aqui há poucos dias fazer proselitismo aqui e dizer que essa casa não tem moral. E mais, Leonardo Boff faz um pedido, senador Hélio José. Renunciem todos, nos chama de corja e tudo mais, e diz que nós não temos moral, que tínhamos que renunciar todos. Eu não tenho que renunciar nada. Eu não vejo o senador Regufo, Vossa Excelência, tendo que renunciar. Senador Emano Ferri, nós não ajudamos, nós não compactuamos com esse assalto, nós não temos responsabilidade nisso. Leonardo Boff e sua gente é que tem que enfiar a viola no saco e se responsabilizar. Agora vem jogar a fatura para mim? Quebra o país e vem nos jogar a fatura, senador Hélio José. Dizer que a moda agora deles é dizer que esse Congresso é um Congresso de hipócritas, que é um Congresso que não tem moral. Eu não visto essa carapuça. Não sou paladino, não vivo aqui apontando o dedo, mas cada vez que eles apontarem o dedo e tentar descredibilizar o Congresso brasileiro, vou defender e dizer, vocês fizeram isso. Vocês que bancaram os fariseus e hoje bancam os hipócritas, se encaixando bem aquelas palavras de Jesus que dizia, ai de vós, hipócritas e fariseus, que atam lombos dos homens com fardos pesados, os quais vós, nem ao menos com o dedo, tem coragem de tocar. Esse sempre foi o discurso de Leonardo Boff, de Lula e de todos os santos que sobem aqui para fazer esse proselitismo. Eu penso que a saída é o que nós estamos fazendo. É cobrar apoio à Lava Jato, é cobrar que o projeto de abuso de autoridade, senador Regufo, possa ser votado na sua época certa, não agora, e que o foro, se tiver que haver, que seja para Sérgio Moro, que seja para quem precisa de proteção. Eu não acredito que políticos, ou quem quer que seja, precise de foro em relação a crime comum. Se você cometeu um crime comum, você tem que responder como qualquer outro. Lógico que tem que haver algumas proteções, porque senão alguém não vai discordar, algum petista vai discordar das palavras do senador Regufo, vai entrar com um processo contra ele no Paraná, no Rio Grande do Sul, e ele vai passar a vida dele, parlamentar toda, todo dia, indo numa audiência num estado diferente. Então, eu penso que, sem prerrogativa de foro,
mas respondendo no seu local de domicílio. Pronto, resolve o problema. No mais, agradeço, senador Elmano, pela tolerância e dizer a todos os mato-grossenses que estamos aqui, vigilantes, para que os direitos dos nossos assentados, do pequeno produtor, seja respeitado, mas, acima de tudo, que o Ministério da Justiça possa investigar essa chacina e punir e prender essas quadrilhas que estão agindo aí no estado de Mato Grosso, no norte principalmente. Muito obrigado.